Alô. Boa noite, meus irmãos. É com imensa alegria que o grupo Aprendizes do Amor, grupo espírita, de arte espírita Aprendizes do Amor, abre esse sexto encontro Evangelho Nossa Luz em uma situação um pouquinho diferente, né, dos outros cinco, né? Nosso grupo, 5 encontros que a gente fez presenciais, foram sempre com grandes confraternizações, aqueles que já participaram, sabe, né, que a gente tinha encontro do chimarrão, encontro com o almoço, o lanche, o café, enfim. Esse ano, em virtude das circunstâncias atuais, estamos aí aprendendo, né, a conviver, né, com essa nova modalidade, a live. Nós esperamos que muito em breve poderemos estar novamente naquele encontro presencial, né, um encontro realmente físico, assim, né, que a gente passa o dia inteiro, 8 horas da manhã a gente está lá, se reúne até às 6 da tarde, com todas as confraternizações necessárias, né, que a gente consegue fazer. Mas aproveitando a oportunidade da tecnologia, né, a gente não ficou órfão, né, deste encontro. E nesses 4 dias possamos nós refletir sobre um tema, acredito que bem pertinente, né, Maria de Nazaré, a mãe do Cristo, que nós conhecemos, que nós entendemos, qual foi a sua missão, qual foi a sua importância até para, não só para como ela, mulher, mas como a importância para todos nós conhecermos hoje o Cristo, né? Maria é a que nos proporcionou a chegada do Cristo até nós. Vou hoje lendo o livro Ave Luz, onde falava sobre Pedro perguntando sobre oração. O Cristo respondeu a ele, né, que o evangelho, da primeira à última letra, é uma oração. Acredito que o nosso intuito, nosso objetivo, né, é sermos como Pedro, entender e colocar em prática esse ensinamento do Cristo. Sabemos que nós não estamos na condição espiritual de Pedro, né, mas que possamos ter ele como modelo para colocarmos nós este evangelho em nosso dia a dia. Hoje, para nossa abertura, né, vai estar conosco o nosso irmão Lucas Amorim. Agora, para iniciarmos, vou ler uma passagem do Evangelho. Na verdade, é o prefácio do Evangelho. Para que a gente possa ir se harmonizando, se conectando, né, com essa espiritualidade amorosa e que possamos refletir e entender a mensagem que o nosso irmão vai nos trazer hoje. Evangelho segundo o Espiritismo, o prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta desde que dele recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vem iluminar o caminho e abrir os olhos aos céus. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas em seu sentido verdadeiro para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como um som da trombeta, e os coros de anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos ao concerto divino. Que vossa mão tome a lira, que vossas vozes se unam, e que num hino sagrado se
estendam e vibrem de uma extremidade à outra do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Que possamos todos nós nos conectar com esses benfeitores amoráveis, mensageiros do Cristo, que nos trazem a intuição, o amparo, e que possamos continuar, Senhor, executando a tarefa que nos cabe, embora neste momento de grandes aflições em todo esse planeta, possamos assim também, Senhor, serenar nossos corações e irradiar a Tua luz a esses irmãos todos nossos, Senhor, que passam pelas Suas provações e, acima de tudo, possamos nos conjuntamente, Senhor, seguir em Tua direção. Assim te agradecemos, suplicando, Senhor, sempre o Teu amparo, a Tua luz, muito em especial ao Lucas Amorim, que o irmão nosso que vai nos trazer os seus esclarecimentos, seu conhecimento, para que possamos refletir nessa noite. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Boa noite, Lucas. Boa noite, tudo bem? Como é que estão? Estamos com um probleminha de som aqui. Isso aí faz parte. Isso faz parte, né? Então a gente está com esse pequeno problema ali, assim. Mas vamos, e daí tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Obrigado por ter aceitado a proposta, né? De trazer para a gente esse sexto encontro. Tu que é um tradicional participante, né, Lucas? Fico muito lisonjeado. Muito obrigado por lembrarem de mim. Isso, a gente lembra essa galera aí que pega no pesado ali também, né? Então, seja bem-vindo. O grupo agradece mais uma vez a tua presença, as tuas participações, o teu apoio que sempre nos trouxe, né? Desde o primeiro, como tem, né? Sendo o sexto, já temos uma estradinha percorrida aí, né? Os percalços são grandes. E aí é contigo, Lucas. O Lucas, para quem não conhece o Lucas, né? Lá do Mila Barreto, o cara que está sempre, sempre nos eventos aí. O Lucas sempre é lembrado, né? O cara que está... tem várias funções, né, Lucas? Faz ator, eu vi a foto ali assim, eu achei que era o Allan Kardec ali, né, que fez o João. Muito obrigado. E aí, para quem também não conhece, tem gente que conhece a voz do Lucas, só, né? Lá na rádio, lá na Gaúcha, está sempre por lá, né? Seja bem-vindo e é contigo, Lucas. Muito obrigado, muito obrigado. A gente tenta, né, atuar aí em vários momentos, em várias situações, para poder levar a mensagem aí do Evangelho para onde a gente puder levar, né, onde for oportuno. Eu gostaria de agradecer aos amigos, gostaria de agradecer aos companheiros que lembraram do meu nome para a gente falar, conversar nesse sexto encontro do Evangelho Nossa Luz. Eu só vou pedir, pessoal, que, se possível, vocês tirem o volume do microfone de vocês, que eu estou recebendo retorno aqui do som de vocês aí, embora não tenha imagem. Isso, obrigado. Nós ficamos lisonjeados de receber esse convite, nós ficamos muito felizes de poder estar junto de vocês. Estamos hoje num momento diferente, né? Estamos numa oportunidade ímpar que nós temos desse encontro Evangelho Nossa Luz.
em outros anos, quando participamos, nós estivemos de forma presencial. É um evento, né, que, para quem ainda não conhece, tem um intuito muito bacana, que é de apresentar o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita, justamente nesta época de carnaval, época em que nós temos diversos convites, época em que nós temos diversas oportunidades, né, de situações a fazer, né, de compromissos. E nós também temos alternativas. E uma delas é o Evangelho Nossa Luz há 6 anos. Né? E nós estamos aqui muito felizes em poder participar de mais essa oportunidade, embora nós não estejamos aqui juntos fisicamente, eu tenho certeza de que nós vamos ter uma noite muito agradável e vamos estar unidos em pensamento e em coração. Quando os amigos nos fizeram esse convite, nós não poderíamos deixar de aceitar, principalmente porque nós temos um tema central muito importante, que é Maria de Nazaré. Esse tema, ele é assim de uma profundidade que talvez a gente até hoje desconheça. Talvez a gente ainda tente até hoje compreender a magnitude de Maria de Nazaré. E fora de extrema dificuldade pensar de que forma falar sobre Maria de Nazaré sem que nós falássemos aquilo que todo mundo já sabe, que Maria fora a mãe de Jesus, e as histórias que todo mundo já conhece, né, que estão disseminadas nos evangelhos, no Boa Nova e em outros livros da doutrina espírita, né? Então nós passamos tentando conectarmos o nosso espírito com os benfeitores espirituais, a fim de que nós pudéssemos receber uma intuição de que forma nós poderíamos conversar sobre Maria de Nazaré sem que nós fôssemos repetitivos. Porque temos aí um desafio, né? Já que nós vamos ter 4 dias de palestras com a mesma temática, um desafio bastante grande de não tentar repetir aquilo que os demais vão falar. Mas como nós temos a certeza de que a espiritualidade amiga, ela organiza esses eventos, essas palestras, muito antes de nós imaginarmos realizar, nós temos a certeza de que aquele que acompanhar todos os dias dessas palestras poderá conhecer Maria de Nazaré de uma forma diferente a cada dia. Assim, quando a gente vai fazer uma palestra, quando nós vamos fazer uma palestra com o mesmo tema em outras casas espíritas, cada palestra é única, porque as palestras elas nunca são repetidas. Assim como, vou esquecer o filósofo que assim proclamou certa vez, quando nós entramos num rio, se entrarmos dali alguns minutos novamente, nós não estaremos entrando no mesmo rio, porque a água já passou e nós estaremos recebendo uma outra água. Então, hoje, nós estamos muito felizes de estarmos iniciando essa oportunidade de conversar sobre Maria de Nazaré de uma forma que nós entendemos e recebemos da espiritualidade como sugestão, como intuição, que nós temos a certeza de que nós não fazemos nada sem eles.
Nós não fazemos nada sem espiritualidade. Se eles não estivessem junto conosco, nós falaríamos só asneiras aqui, eu tenho certeza. E nós ficamos muito felizes, principalmente por poder trazer essa mensagem neste encontro Evangelho Nossa Luz. Mas já quero aqui, né, porque vocês podem pensar, né, poxa, o Lucas é contra o carnaval. O Lucas não gosta do carnaval, muito pelo contrário. O Evangelho Nossa Luz não é um evento contra o carnaval. Ele é um evento alternativo, mas que não impede de nós celebrarmos essa época de carnaval. Eu gosto muito de um bom carnaval. Gosto muito dessa festa de alegria. Nós, enquanto espíritas, precisamos entender que o problema não é onde nós estamos. O problema é como nós nos comportamos. Então, eu todos os anos pulo o meu bom carnaval, porque gosto muito, sempre gostei. E já torço para que no ano que vem, se Deus quiser, nós possamos participar do 7º Encontro Evangelho Nossa Luz, mas que eu possa também, logo depois que encerrar a nossa live, no ano que vem, ir pular o carnaval num clube. Me encher de purpurina, como é um bom carnaval. Dando o exemplo do cristianismo, seja onde nós estivermos, celebrando com muita alegria e com muita responsabilidade. Deixando de lado os nossos prolegômenos, como colocaria Allan Kardec no início do nosso livro dos Espíritos, essa palavra que tanto nos assusta, nós nos referimos anteriormente sobre Maria de Nazaré. Pois bem, acredito eu que nós talvez passaremos por essa experiência reencarnatória, assim como passamos por outras tantas, e ainda vamos passar sem entender a magnitude desse espírito, a grandeza de Maria de Nazaré. Talvez nós, algum dia, conseguiremos ter um pouco de noção de quem foi este espírito e das suas contribuições para o universo. Mas, neste momento que estamos, nesse dia 13 de fevereiro de 2021, nós com certeza poderemos medir a contribuição que Maria de Nazaré tem para as nossas vidas. Nós poderemos exemplificar, talvez, a grandeza dos exemplos desta mulher para tantas e tantas pessoas que por essa existência atravessaram. Desde sua vinda há mais de 2000 anos, até este ano sagrado que nós estamos reiniciando. Nós com certeza poderemos dar inúmeros exemplos de pessoas impactadas diretamente pelo seu exemplo maternal. E eu gostaria, para ser mais claro, de trazer um exemplo que está registrado não nos evangelhos, um exemplo que não está registrado aqui na Terra, mas está registrado na espiritualidade e graças à benfeitoria, graças à dádiva da mediunidade, nós temos este registro vivo na nossa literatura espírita.
conta-nos a história que viveu entre nós um dos vultos mais importantes da Igreja Católica Apostólica Romana, por volta do ano de 1200, um homem que recebera de batismo o nome de Ugolino Conte. Ugolino Conte talvez seja extremamente desconhecido para todos nós. Se nós formos buscar este nome no Google, nos livros de história, muito pouco iremos encontrar. Porque Ugolino Conte passara desapercebido pela humanidade com este nome. A bem da verdade, Ugolino Conte fora mais conhecido pelo nome que ele adotara posteriormente o cargo que viera a ocupar. Ugolino Conte fora conhecido neste planeta Terra por ser um sumo sacerdote da Igreja Católica. Por volta do ano de 1217, Ugolino Conte recebera um nome, o renome, se assim podemos dizer, de batismo, de Papa Gregório IX. Fora o 9º Papa que recebera o nome de Gregório. Outros 8 Gregórios haviam existido. Nós temos hoje, no ano de 2021, em vigor, um Papa que, embora argentino, é muito hermano de nosotros brasileiros. Um Papa que nós chamamos de Francisco Mário Jorge Bergoglio. Para quem não assistiu ainda ao filme Dois Papas, sugiro ao final desta live, para entender um pouco deste papinha tão buena gente que está conosco. O primeiro Papa que nós tivemos notícia fora aquele que viveu mais tempo dos discípulos de Jesus. Pedro, que fora um dos únicos, ou o único, que morreu de velho e que não fora assassinado por ser seguidor do Cristo, fundava aquilo que Jesus tanto desejava, que era enraizar os exemplos evangélicos. Começara, então, Pedro a ser considerado o primeiro pai de todos, ou o papai, ou papaizinho, como o significado de papa. Porque Pedro tinha uma facilidade muito grande de cuidar das pessoas. Embora pescador rude, havia recebido um longo ensinamento do Cristo para que cuidasse do seu rebanho. Então ele assim faz. Cuida dos cristãos como pode.
e recebe o apelido de Papa. Então, na verdade, antes de ser um cargo máximo da Igreja Católica, Papa era, na verdade, um pai, alguém que cuidava dos demais, principalmente dos cristãos. E o tempo passou, até que Gregório IX assumira como o Santo Padre aquele que passara na humanidade como um Papa muito destacado, principalmente porque convivera com, este ser que está aqui atrás. Francisco, aquele que era chamado de louco por muitos, que abandonou a riqueza para seguir os passos da pobreza, convivera com Gregório IX. Fora para ele o pedido de Francisco para fundar aquilo que depois seria chamado de franciscanismo, os franciscanos. Nós conseguimos observar que a passagem de Papa Gregório por todos nós teve uma importância muito grande, principalmente pela passagem de Francisco de Assis. Fora o pequeno povorello, o pequeno pobrezinho que passara pelas mãos de Gregório, solicitando autorização para fundar a doutrina dos pobres. E com autorização, pôde dar a ele esta nova conduta para que ele levasse o Evangelho do Cristo para os pobres. Porém, como todos nós que passamos por essa existência, temos muitos acertos, mas também muitas falhas, Gregório IX não seria diferente. Porque antes de ser Papa, ele era uma pessoa. Antes de ele ocupar o cargo máximo da Igreja Católica, ele recebia a existência de sua própria mãe como um espírito, assim como cada um de nós, equivocado e que pode errar. Todos nós que nos encontramos nesta terra somos passivos do equívoco. Não importa o cargo, não importa onde, nós podemos errar. E Ugolino Conte também tinha seus equívocos. E em 1233, o Papa Gregório IX resolve instalar aquilo que duraria uma centena de anos à frente, a Inquisição, que vem com o objetivo de
caçar todos aqueles que eram contrários às ideias da igreja. Por esse motivo, Gregório IX fica conhecido não por ter canonizado Francisco de Assis, mas a maior passagem de Gregório IX fora por ter sido o criador intelectual da Santa Inquisição, que de santa não tinha nada. Era, na verdade, uma seita de pessoas que caçavam ideias contrárias. E pelos anos a fio, nós conseguimos notar que qualquer ideal que tente apagar as ideias contrárias não dá certo. Todas as ideias contrárias, na verdade, devem ser tratadas como críticas construtivas, autocríticas, para que nós possamos entender onde possamos estar nos equivocando. Ideias contrárias nos mostram o valor da democracia. Mas o Papa Gregório IX, infelizmente, não pensava assim. E imaginava que a Santa e Amada Igreja estava a ponto de ser extinguida dali a alguns anos se não fossem sacrificados aqueles que contra ela pregavam. Então, a partir deste momento, inicia-se uma caçada a todos aqueles que eram contrários à igreja. E esta caçada, ela vai durar por muitos e muitos anos. Assim como a nossa vida tem um fim, o reinado de Ugolino Conte também teve. E ele retorna ao plano espiritual. E no plano espiritual é necessário reaver-se com sua consciência. No plano espiritual é necessário que ele possa reencontrar-se com as suas velhas práticas aqui da Terra. Mas nós não temos registros históricos da parte espiritual de Ugolino Conte. Mas graças ao dom da mediunidade, principalmente de Francisco Cândido Xavier, nós recebemos, pelos esforços de André Luiz, no livro Libertação, o restante da história de Ugolino Conte. Quando o Papa Gregório IX retorna à espiritualidade e precisa reaver-se com os seus atos. André Luiz relata que fora enviado como um repórter para cobrir aquilo que Gúbio e Eloy, dois espíritos benfeitores, caravaneiros da espiritualidade,
vão fazer no mais baixo grau da treva. E relata André Luiz que era um local tão denso, mas tão denso, que precisavam eles manter-se com o pensamento e a oração vigilante a cada minuto. E precisavam imergir dias a fio para que pudessem se sentir pertencentes àquela zona quase abissal, a fim de procurar um espírito em especial, um espírito conhecido como Gregório. Este espírito que passa 700 anos, 7 séculos, para ser mais claro, sendo líder de uma seita na espiritualidade chamada Dragões do Mal. Porque a carne já não mais existia, ele já havia desencarnado, então ele não conseguiria mais tocar a Inquisição que ele tanto desejava na Terra. Então, nas mais baixas profundezas da espiritualidade, ele fundara os Dragões do Mal, que era uma seita de espíritos sedentos por vingança e justiça, mas a justiça deles, feita da forma mais equivocada possível. 700 anos se passaram. E André Luiz narra nesta obra, com muito detalhe, os esforços da espiritualidade superior para resgatar a maior parte de espíritos arrependidos e, principalmente, tentar amolecer o coração petrificado de Gregório. Quase ao final do livro, quando você já está chegando às últimas páginas e imagina que não haverá solução para alguém que 700 anos esteve designado ao mal, Hélio e Gúbio encontram-se com Gregório, o líder das trevas. E a partir daquele momento, travam quase uma batalha ou uma guerra que, se fosse para contar o número de pessoas, seria perdido pela espiritualidade superior. Porque relata André Luiz que aqueles inúmeros possessos que lá estavam, ao lado do líder das trevas, eram acompanhados também de feras gigantescas, de perispíritos, obviamente, moldados pela culpa, para atormentar os demais, a fim de que um duelo fosse iminente. Como uma última cartada, sabendo que aqueles 700 anos de maldade ou de falta de bondade
não seriam assim tão fácil amolecidos, desce das mais altas paragens um espírito luminífero que precisa, conforme André Luiz, sugar de André, Gúbio e Hélio energias grosseiras para que se moldasse o perispírito, que já era quase pura luz. E naquele torpor, naquela embriaguez que só aquela zona consegue causar, a voz do mais alto ressoa na escuridão. E fala então para Gregório: então, tu queres guerrear conosco? E Gregório, mais do que depressa, diz: quem está falando? Mostre-se para que eu possa também lhe sacrificar. Anjo ou demônio, apareça logo, que eu quero lhe ver. E a voz de novo ressoa: logo vou me mostrar para que possamos finalmente guerrear. E naquele momento Gregório puxa da espada e o alvoroço se dá nas trevas, porque o duelo era iminente e ele houvera esperado por este momento. Quando puxa da espada, ele grita: as armas! As armas! E quando ele fala as armas, aquele espírito mostra-se para todos e diz: a única arma que tenho é o amor. Aquele espírito travado há 7 séculos na ignorância não consegue distinguir que espírito era aquele que agora se mostrava em meio aos outros 3 indefesos, e mesmo assim avança. E quando avança com a espada, aquele espírito se faz mais uma vez como se tirasse a névoa da frente dos olhos de Gregório. E estava à sua frente Matilde, a sua mãe. Um espírito que, na verdade, abdica do próprio nome, porque Matilde, conforme nos diz André Luiz, é um nome fictício. Porque esse espírito de extrema grandeza, que não está nos registros históricos da humanidade, abdica do seu nome para dizer meu filho, enquanto o filho avançava com a espada sanguinolenta. Ela diz: eu não tenho outra espada a não ser o meu amor por ti. E abre o peito para que a espada crave. E o filho, quando se depara com a mãe, cai ao solo, aos prantos, sem reação. 700 anos se esvaem como água em meio às mãos
quando a mãe de Gregório está perante dele. Só o amor é capaz de cobrir a multidão de pecados, diria o apóstolo. E naquele momento nos relata André Luiz minuciosamente nas últimas linhas do Libertação, que o filho, tal como uma criança, cai aos braços da mãe, o líder das trevas, nos braços de Matilde. Indefeso, desarmado, porque recebeu amor. 700 anos depois, para amolecer o coração petrificado. E esta imagem, enquanto encerrava o capítulo 20, lembrava do exemplo que Matilde possivelmente recebera da maior mãe de todas que passou por esta terra, que recebera o nome de Maria, a pobrezinha de Nazaré. A pequena e indefesa, viúva, com os braços no filho que caíra do alto da cruz. A Pietà, uma das obras mais bonitas inspiradas pela espiritualidade, esculpida para a eternidade ver. A mãe que limpava o sangue das chagas do filho com as próprias lágrimas e enxugava com os cabelos. Aquela mãe que, embora o filho preso, que embora o filho crucificado, jamais ousou esbravejar contra sequer um governante romano, um soldado da esquadria, ou com Deus, o Criador. Ela só tinha um objetivo, que era dar ao filho o amor, a atenção e o enterro digno que ele merecia. Porque ela já havia entendido antes de qualquer discípulo que o seguisse que a missão de Jesus era espiritual e era para a eternidade. Não era para aquele momento. E Maria dava o exemplo, seguido por Matilde, ao pegar nos braços o filho Gregório, 700 anos depois. 7 séculos. E a mãe não desistiu de salvar o filho equivocado. Então, meus amigos, Maria de Nazaré me faz crer que nós, enquanto espíritos encarnados no planeta chamado Terra, não alcançaremos a perfeição espiritual enquanto não nascermos como mãe. Enquanto não nascermos como mulher e enquanto não exercemos a maternidade. Então, só assim nós conseguiremos aprender
o que é o verdadeiro amor que nós tanto queremos alcançar. Maria, este espírito de extrema grandeza, ela e suas servas, que se dedicam a ir às zonas mais escuras da espiritualidade para reencarnar, para resgatar os suicidas, os equivocados, os corruptos que nós tanto apontamos o dedo. É ela que vai ao charco, ao lodo, para dar a mão e retirar da argila aqueles que não têm ninguém por eles, a não ser a própria mãe. Nós que aqui estamos, muito possivelmente, meus amigos, já fomos reencarnados, já fomos resgatados em algum momento destas zonas por mães que muito nos amaram. Então, neste dia, neste sábado, nesta oportunidade que nós estamos tendo de recordar Maria, com o coração cheio de gratidão, nós queremos solicitar que possamos nos unir em oração para fazer aquela que, junto com o Pai Nosso, é uma das mais belas orações que recorda a nossa mãe, que diz assim: Ave Maria, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe do Cristo, olhai por todos nós pecadores, agora e também na hora da nossa morte. Que assim possa ser. E para que possamos encerrar esta oportunidade de diálogo que estamos tendo, eu gostaria de que vocês ouvissem a participação do nosso companheiro Michael Oliveira, que hoje encontra-se morando em outra cidade. Não estamos mais realizando apresentações juntos com tanta frequência como gostaríamos, mas a internet faz esse papel para que possamos nos reencontrar. Então eu pediria para os amigos que estão nos bastidores, no comando desta live, que possam colocar o vídeo que ele nos mandou com a sua participação final. Michael Oliveira, novamente. Gostaria de agradecer o espaço aqui, juntamente com o Lucas, para poder fazer essa homenagem à nossa Mãe Maria, Maria de Nazaré, e humildemente escrever essa canção. Gostaria de compartilhar com vocês, de forma que ela também recebesse essa homenagem simples e singela. Vamos lá.
nascer de ti. O Salvador tem nas mãos o dom de acalmar a dor. Mãe Maria, és tu, Virgem Imaculada, é luz que brilha e traz teus filhos pela estrada. Mãe Maria, és tu, Virgem Imaculada, é luz que brilha e traz teus filhos pela estrada. Jorra o teu amor num doce olhar, manto de calor, a me afagar, mãe de todos nós, ventre de luz por ti nascer, meu irmão Jesus. Jesus, Mãe Maria, és tu, Virgem Imaculada, é luz que brilha e traz teus filhos pela estrada. Mãe Maria, és tu, Virgem Imaculada, é luz que brilha e traz teus filhos pela estrada. Tem uma das que a Lene até colocou ali, como trouxe a tua exposição, nos traz essa história, né? De como foi a Inquisição, como para se redimir de tamanha atrocidade, só o amor, como o amor de uma mãe. Lucas, o tema Maria de Nazaré, né, quando sai um peculiar teu, né, a história, a narrativa, e nos traz essa reflexão para mim. Eu fiquei não só emocionado, mas eu diria que até sem palavras, né, para te falar para ti, né, não só de agradecimento, mas assim, da própria história mesmo, da própria a reflexão. Muito obrigado, Lucas, e como tu disseste, né? Foste muito bem inspirado. Obrigado, eu que agradeço aos amigos da organização desse encontro. Quero desejar que nós possamos continuar levando nosso evangelho, nossa luz, seja presencial, seja pela internet, seja como for, que esse evento ele possa seguir adiante, que a gente não desista desse encontro, que a gente não desista desse evento. Eu acho que este evento é um evento Evangelho Nossa Luz que ele já passou por poucas e boas desde a sua criação, então eu tenho certeza que ele vai durar algumas décadas mais, porque aquele que é criado na base da chinelada, como a gente diz, na base da dificuldade, do calo na mão, com certeza ele tem, já antes do seu 10º encontro, antes dos seus 10 anos, ele já tem muito, já está calejado, né? Já está bem, já tem história para contar. Então, ano que vem vocês podem contar comigo se eu estiver encarnado ainda. Se desencarnado estiver, estarei intuindo os amigos aí, se Deus quiser, com o encontro.
Então, muito obrigado por lembrar de mim mais uma vez, aos amigos, né, do Evangelho Nossa Luz. Mais uma vez, parabéns, obrigado pelo convite, parabéns pelo evento. E também agradecer aos amigos aí que emprestaram um pouquinho dos seus ouvidos para nos ouvir nessa noite. E aproveitar para fazer o convite aí para as outras noites também. Pela programação que eu vi ali, tem conversas muito legais aí com gente muito bacana. Obrigado, gente, por tudo. Lucas, nós é que agradecemos e com certeza tu és nosso parceiro desde o primeiro, né? E sabe, como tu mesmo falaste, né? Sabe das lutas que foi até chegar ao 6º congresso, né? Não foi o congresso, o encontro, o 6º evento, né? Então, cada um com as suas dificuldades. Esse ano não foi diferente, né? Porque precisamos nos encontrar através da internet, tudo fácil, mas precisa de uma estrutura, precisa de conhecimento nosso também, né, que era pequeno, é pequeno ainda, né, nessa tecnologia para colocar mesmo no ar, né. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos aqueles que assistiram, que participaram. Agradecemos todos, agradecemos e suplicamos a esse mestre de amor que nos proporcionou o Evangelho, que abençoe a todos e possamos continuar perseverantes nessa caminhada, né? Assim como o Lucas nos narrou, buscando, né, o amor, não só o amor das nossas mães, mas que possamos ir exercitando esse amor, né? Para que possamos chegar num futuro próximo a amar, perdoando, né? Realmente levantando, erguendo a nós mesmos e a todos aqueles que fazem parte da nossa jornada. O exemplo, Maria de Nazaré. Muito obrigado. Jesus os abençoe a todos.